Olá, muito bom dia para quem está começando agora o final de semana, sábado, começando o nosso final de semana, 10 horas da manhã. E onde é que a gente está? A gente está aqui no Sindasp Podcast, mais um podcast sindical. E eu estou bem empolgado, essa minha cara de felicidade é porque vai ter muitas histórias bacanas hoje, porque hoje da série 35 anos, a gente vai estar falando um pouquinho do nosso sindicato e também dessa pessoa que está aqui conosco, a pessoa maravilhosa que eu tive bastante histórias com ela. Eu acho que dentro dessa série 35 anos vai um pouquinho da história dela, que se confunde um pouco com a minha, né? Vocês já estão curiosos, mas vocês já vão conhecer quem é, porque a maioria das pessoas que estão nos assistindo conheceu ela, teve contato com ela, porque ela é a doutora Carolina, a nossa ex-assessora jurídica aqui do nosso sindicato. Bem-vinda, Carol. Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo de que horário que as pessoas estão nos assistindo, né, Daniel? É uma honra eu estar aqui hoje participando do podcast. Estou me sentindo em casa, né, pelo tempo aí de trabalho que desempenhei para o Sindasp. São muitas histórias. Confesso a todos que eu estava um pouco fugindo desse momento e que fui pega aqui pelo pé esquerdo para participarmos. Vim aqui fazer uma visita e também conversar sobre alguns assuntos jurídicos aí que nós temos ainda com pendências. E o Daniel já ligou aqui as luzes, ligou os microfones e aí estamos aqui. Mas que bom que é assim, né? Que bom que a gente vai conseguir, então, nesse momento, recordar algumas histórias. Como eu falei, assim, me sinto em casa. Só tenho agradecimento aí pela entidade, pelos diretores e pelos trabalhadores que sempre depositaram confiança no meu trabalho. Então, aí, vamos conversar aqui nesse ambiente tão cheio de realizações, né? A gente vendo o passado, a gente consegue entender o quanto a gente conseguiu realizar aqui no sindicato. É isso aí. E também, para quem acompanhou o ritmo da doutora Caroline também e está assistindo agora, boa madrugada, porque trabalhava até de madrugada. Mas antes de começar o nosso sábado, eu vou pedir para você que está nos assistindo, não esquece, te inscreve no canal. Ó, para quem está acompanhando pela televisão, aqui tem um QR Code aqui na tela, só apontar a câmera do celular, vai direto para o nosso canal no YouTube, se inscreve, comenta, compartilha. Teve história com a doutora Caroline também? Comenta aqui, manda para nós, que a gente vai estar depois rememorando, revivendo todos esses alguns anos. Dizem que quando a gente conversa com mulheres, a gente não pode falar de idade, de tempo, então eu vou falar só que o Sindasp está fazendo 35 anos agora em 2023, e eu acho que, no mínimo, um terço dessa história a doutora Caroline acompanhou. Mas a Carol, conhecida como Carol, que não é daqui de Santa Catarina, né, ela tem toda uma história que como é que talvez as pessoas não conheçam. Carol, como é que tu veio parar aqui em Santa Catarina, aqui no nosso sindicato, no Sindasp? Eu vou deixar tu fazer aquela introdução sobre como que eu vim parar aqui, depois eu falo sobre as questões jurídicas. Então, tá bom, tá. Eu tenho uma teoria que eu já compartilhei com algumas pessoas. Agora, se a Carol tá dizendo que eu posso falar aqui no nosso canal para publicizar com todo mundo, eu vou dizer que ela não veio, ela foi deportada, expulsa do Rio Grande do Sul, na verdade, o que aconteceu. Inclusive, que eu estou aqui, a nossa equipe que acompanha aqui, a nossa equipe técnica, Carol e o Juan, também são gaúchos e quando eles souberam da minha teoria, eles concordaram na mesma hora. Por quê? A Caroline, ela não toma chimarrão, não gosta de vaneirão e não come carne. Feriu os 3 princípios do gaúcho. Aí eles falaram, não dá, vai lá para Santa Catarina. Foi isso ou não foi? Foi exatamente agora isso. Tu admite, né? Eu fui convidada a me retirar. Na carta estava escrito, atravesse o Mampituba e vá. E vá. Mas então, cara, aí veio cedo para Santa Catarina. Eu vim para cá em 2006. Eu me formei em 2004, no final do ano de 2004, e 2006, então, eu vim para Santa Catarina. E digamos assim, eu não tive uma história de
gaúcha, digamos, que eu me considero do mundo, né? Mas mais catarinense, assim, porque eu conheço muito mais aqui de Santa Catarina do que do Rio Grande do Sul. Mas só, opa, aqui se ele tá sem áudio não vai. Mas só para dar ali, pegar o fio da meada ali. Veio da onde lá no Rio Grande do Sul? Veio de que lugarzinho lá que você nasceu, se formou? Eu nasci em Porto Alegre, eu me formei também lá em Porto Alegre, e as minhas férias eu não passava aqui, né? Muitos gaúchos vêm para cá, mas eu passava em Tramandaí com os meus avós. E chegou um dia, não sei se vocês lembram, que o jornal, né, o jornal impresso, ele tinha os classificados, e o meu pai recortou um classificado de um escritório aqui de Florianópolis. Eu, quando me formei, eu montei um escritório com a minha antiga chefe do estágio e mais uma outra colega de estágio e mais a chefe dela. Então, nós éramos 4 advogadas e a gente alugou uma sala dentro de um escritório de advocacia do lado ali da Zero Hora, da antiga ali da Zero Hora ali da Ipiranga. Então, era uma sala dentro do escritório. Então, os custos eram custos mínimos, porque a gente não tinha cliente nenhum. Eu não tenho, na minha família, eu não tinha até então nenhum advogado, nenhum desembargador, nenhum ministro, nada da área jurídica. E fui me aventurar, então não tinha cliente nenhum, não tinha ninguém para indicar. Então, a gente resolveu montar esse escritório aí com custo mínimo, porque a gente não sabia o que seria. As nossas antigas chefes saíram do escritório porque não tínhamos cliente nenhuma, né? E aí elas também viram que não ia para sustentar 4, não tinha como, né? 0 dividido por 4 é 0. Então, eu e essa minha antiga colega de estágio, a gente continuou com o escritório, daí a gente alugou uma sala ali no Bonfim, ali na... Saudade. Pode falar mal, eu tenho saudade. Não, mas eu não vou falar mal, não, vou falar bem. Então, a gente alugou uma sala bem pequena ali no Bonfim e a gente começou a se aventurar também no interior, em Camaquã. A gente começou a também dar entrevista em rádio, a gente começou a dar palestra, a gente começou a fazer curso. Eu fiz o curso de segurança do trabalho na URGS, que na época não era... ligado ao Instituto Federal, era da própria universidade mesmo. E daí a gente começou a entender que o advogado tem que ter o seu nome divulgado, né? Não sou filha de ninguém, não sou parente de ninguém, então eu que tenho que fazer o meu próprio nome. Mas chegou um momento em que a gente já tinha processos, porque a gente trabalhava em Camaquã e Porto Alegre também, mas os processos judiciais, eles demoram bastante para... se demoram. Eles demoram bastante para chegar ao seu resultado final. E nós não tínhamos a experiência de cobrar. A gente atendia, já começamos naquela época a atender os trabalhadores, e os trabalhadores não tinham dinheiro para pagar, e também a gente não cobrava também. Então, a gente começou a ter muitos processos trabalhistas e do INSS, mas a gente recebia, assim, a troca do serviço por um ar-condicionado, a gente recebeu ar-condicionado, né? A gente recebeu cadeira para o escritório, então a gente conseguia, assim, realmente fazer trocas, e chegou um momento, nesse 1 ano e meio que nós trabalhamos juntas, que tinha muito processo e não tinha um retorno por mês. Aí eu pensei, então eu tenho que ser empregada de alguém, né? Porque se eu não tenho um valor para me sustentar, e os processos vão demorar bastante tempo para se resolver, e aí, inclusive, outro dia, acho que faz um mês, eu recebi uma nota de expediente aí de um processo de 2006. Né? Se eu dependesse desse valor, desse processo, para sobreviver, enfim... Então, aí o meu pai, vendo que eu havia comentado com ele que não estava dando para pagar as contas, para sobreviver, ele recortou um anúncio do jornal. Um só. Aí eu mandei um e-mail com o meu currículo, aí já tinha essa situação do curso de segurança do trabalho, e eu também estava fazendo a especialização em direito do trabalho. E o escritório aqui que me contratou, que me
Eu já estou antecipando, né? Eu já estou dando spoiler. Chega aí. E daí esse escritório, ele me chamou numa quarta-feira, depois de 30 dias que eu havia mandado o meu currículo. Aí eles me disseram o seguinte: olha, tem que vir para fazer a entrevista na quinta. Aí eu peguei um ônibus, viajei na madrugada, cheguei aqui sem tomar banho, né? Cheguei direto aqui para a Praça 15, no escritório ali da Praça 15. Fiz a entrevista, então, na quinta de manhã, e eles disseram: bom, então tu começa amanhã, na sexta. Aí eles queriam um advogado com o perfil para a área trabalhista, e a partir disso eu disse para eles: não, eu não consigo, porque as minhas coisas estão todas em Porto Alegre, eu não tenho como vir para cá. Aí eles: não, então segunda. Aí eu viajei de noite, então de quinta para sexta, cheguei lá na sexta, arrumei as minhas coisas e acabei vindo, então fiquei 1 ano nesse escritório, mas esse escritório tinha um perfil mais que atendia as empresas, então não foi uma coisa que eu me identifiquei. E a secretária desse escritório, aí se é para contar toda a história, né? A secretária desse escritório, ela me indicou para o escritório que já prestava assessoria para o Sindasp. Aí eu fiz a entrevista nesse escritório aqui que fazia a assessoria para o Sindasp, era um escritório de Joinville, o escritório Casa Grande Advogados Associados. E o combinado era que eu permanecesse aqui, e eles também, na época, eles atendiam Chapecó, Joinville, Itajaí, Florianópolis. Mas chegou um momento, depois de 1 ano, que eu estava aqui vinculada a eles, eles acabaram saindo. Aí o seu Nauro José Velho, aí o seu Arnoldo, na época, a diretoria, na época, eles me convidaram para permanecer. E por aqui fiquei durante esses anos com bastante aprendizado. Eu costumo dizer que o Sindasp é uma faculdade, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, e aí foi isso. Então, pessoal, culpa do Nauro e do Arnoldo. Se quiserem reclamar, tem que ligar para eles lá. Então, eles tiveram aqui, contrataram aí diretamente para o Sindasp, onde ficou até 2022, né? Até na primeira metade de 2022. E tanta história, né? Porque em 2012 eu passei a ser coordenador da parte jurídica do Sindasp, onde consegui trabalhar diretamente com a doutora Caroline, com o doutor Luciano na época, né? E dentro desse espaço de tempo teve vários processos que a gente entrou, né, Carol? E que, inclusive, tiveram bastante história e ainda estão tendo. Tem processos que ainda estão seguindo, estão acompanhando. Inclusive, o motivo, eles pegam pelo pé, porque ela veio aqui para a gente conversar um pouco de processo. Aí o Juan estava aqui, já está tudo preparado lá. Então, realmente, ela nem foi avisada, mas a gente pegou e veio aqui conversar um pouquinho sobre esses processos, Carol. Então, vamos começar. Eu tenho um, que daí é uma história um pouco mais pessoal minha também, né, que eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar, que foi daquele processo do dissídio coletivo de trabalho, né, que nós tivemos em 2014 e 2015, que até hoje, né, dentro do campo jurídico, é meio que julgar um processo de dissídio coletivo é quase que inviável, porque tem a questão daquele parágrafo 2º do 114 da Constituição, que fala do comum acordo, né? É uma aberração, né? Como é que eu vou te pedir, Carol, eu posso te processar? Claro que ninguém vai concordar. Então, a gente sempre teve muita dificuldade de caminhar, né, dentro dessas searas no judiciário, dentro desse tipo de processo. Mas nós conseguimos julgar 2, inclusive mudamos a jurisprudência no Brasil, né, Carol? Lembra um pouquinho, rememora um pouquinho esses julgamentos dos dissídios para nós. O que foi ver um dissídio coletivo julgado? E quando a gente fala que fez jurisprudência, porque foi confirmado lá no TST em Brasília também o julgamento desse dissídio.
Vamos relembrar um pouquinho dos perrengues? A gente nem pode mais chamar de novela, né? Porque senão já revela a idade que a gente tem. Então a gente pode falar, como a gente brinca, né? Muitas vezes nessa série do Netflix. Pessoal, ela quer falar de novela. Seis temporadas. Pessoal, ela disse que não quer falar de novela para não revelar a idade, mas está falando que viu no classificado, no jornal. Carol, não, continua. Não, deixa. Pode ficar na novela, pode ficar na novela. Esses dias eu estava pensando, cara, não tem mais jornal, né? Assim, papel. Esses dias eu passei num lugar e eu vi um jornal, cara. Quantos anos esse jornal deve estar ali no chão? Alguém nem para fazer uma pintura, mas não tem. Sim. Então, eu quando eu entrei aqui, a diretoria, e aí eu também estendo aí os meus agradecimentos à dona Sueli, a Jo, né, todo aquele pessoal antigo daquela época em que eu cheguei aqui e que depositaram a confiança para que eu permanecesse. Eu possivelmente não vou lembrar de todos pelo nome aqui, até porque, como a gente conversou, fui pega aqui pelo pé esquerdo para vir aqui sentar nessa bancada, para conversarmos um pouco. Mas essa situação do dissídio, naquele momento, a diretoria, até então, a diretoria era contrária ao ajuizamento dos dissídios coletivos, né, porque a categoria ela estava mobilizada, ela realmente decidia as negociações, mas houve, em 2014, um momento em que esse instrumento de dissídio coletivo ele foi alcançado e foi um aprendizado para todos nós, né? A gente brinca assim que foi uma conquista, porque foi um aprendizado que deu certo, né? Teve um resultado bom. Depois foi se revelando um instrumento não tão interessante, mas nesse primeiro dissídio coletivo de 2014 e 2015, ele nos colocou numa situação em que o Tribunal aqui Regional do Trabalho nos deu, por exemplo, 10 dirigentes sindicais liberados. Então, a gente não tinha isso no instrumento coletivo, nos acordos coletivos, e a partir dessa decisão do tribunal, a gente conseguiu esses 10 dirigentes sindicais liberados. Para muitos que estão fora, digamos assim, desse ambiente sindical, pode parecer pouco, mas em termos de representação, isso significa muito, né? Qualquer conquista no judiciário, quando a gente fala em decisões em dissídio coletivo, elas são relevantes, e essa, principalmente de representação dos trabalhadores de forma coletiva, ela é muito significativa. Outra situação que eu posso destacar é a situação da mudança da base de cálculo da insalubridade, que até então era sobre o salário mínimo, e a gente conseguiu, através desse dissídio, que fosse aplicado sobre o salário base dos trabalhadores. E, inclusive, isso ainda reverbera até hoje, porque o processo que trata da insalubridade da SIDASC hoje, que a gente está fazendo os cálculos hoje, ele foi oriundo desse momento em que a gente entrou com um processo requerendo que todos os trabalhadores das barreiras sanitárias, tanto de passagem quanto de rechaço, recebessem a insalubridade em grau máximo, sobre o salário base. Aí, o que aconteceu? Quando nós fomos... então, o tribunal aqui julgou os nossos dissídios. Julgou, entendeu como válidos, só que nós sabíamos que lá em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, nós enfrentaríamos grande resistência, porque entre os processos, que a gente já sabe o que acontecerá, esses dissídios coletivos eles são os mais previsíveis, porque a gente já tem a fórmula do bolo. Se nós pedirmos isso, eles darão aquilo. Então, a gente já sabe o que esperar. Aqui em Santa Catarina, eles julgaram o dissídio, que já foi uma vitória, porque em nenhum momento, nenhuma empresa, EPAGRE, a SIDASC, o SEASA, em nenhum momento essas empresas elas concordaram com que o judiciário julgasse o nosso dissídio coletivo. E é aquilo que o Daniel conversou sobre o comum acordo. O que é o comum acordo? Se eu e o Daniel tivéssemos um litígio, um conflito, nós dois, a gente não
a gente não entraria em consenso e a gente autorizaria um terceiro a dizer quem de nós tem razão. Isso é legal, hein? Sim. Só que, digamos, isso já acontece na prática, porque, por exemplo, alguém tem um conflito com o vizinho, nenhum dos dois se acerta, é o judiciário que vai decidir. Só que, em termos de dissídio coletivo, foi colocado na Constituição que para que o judiciário coloque a mão nessa cumbuca, ele precisa ser autorizado. Só que os trabalhadores estavam autorizando, porque a gente chegou no impasse. E quem participa de mesa de negociação e quem acompanha aí os informativos do sindicato sabe que toda negociação, a palavra que mais é ouvida da boca dos patrões é o não. Não, isso não, essa cláusula não pode, isso aqui não tem dinheiro, não, é o GGG, é o PPP. Então, eles começam a colocar um monte de sigla e sempre é o não. Chegou no momento em que o não foi possível ultrapassar, e a partir disso, o judiciário precisou ser acessado, e os patrões disseram que não estavam aceitando nem o julgamento pelo judiciário. E qual foi o nosso contraponto? Nós paralisamos. E aí eu dou total reconhecimento, porque o que eu fiz foi nós fizemos, né? Foi na parte do judiciário, mas quem realmente enfrentou aquele dia, não sabia o que iria acontecer, foram os trabalhadores que paralisaram, os corajosos trabalhadores que tiveram aí a ousadia de cruzar os braços. Não foram todos, inclusive isso tem que ser colocado aqui na história, certamente outras pessoas passarão por aqui e poderão até dizer que experiência que tiveram nesse dia. Outras paralisações tiveram no sindicato, mas essa específico foi algo marcante. Não sei se queria complementar, Daniel. Foi uma loucura essa aí, a da greve de 2013, né? Mas que loucura que hoje a gente está conversando por vídeo, naquela época, em 2013, lembra que a gente pegava o celular e ligava de cada um numa região do estado, botava o celular um junto para fazer conversa cruzada. Hoje parece surreal a gente lembrar daquele tempo, né? Mas como é que era o celular? Pegava os celulares e encostava um no outro, assim, e ligava, fazia várias ligações. Um está lá numa barreira, outro está lá na outra barreira, ligam tudo para um celular comum e cada um que vai falando naquele celular, no viva voz, todo mundo vai escutando. Não faz parte do essa de 2013 e teve, mas essa de 2014, 15, que teve 2 greves, né? Também foi uma loucura, porque realmente eles foram para o enfrentamento, né? A gente vinha, como a Carol falou, que vínhamos de um histórico de negociações, que o pessoal queria resolver a questão no âmbito administrativo da negociação, sem precisar do judiciário, até porque a gente já sabia a história que ia acontecer no judiciário, né? E o pessoal, não, vamos fazer greve, a gente vai parar, e que foi isso que, inclusive, por isso que a Carol dá os parabéns para o pessoal, que nos deu subsídios para a gente vencer essa questão do comum acordo. O judiciário entendeu, o pessoal está em greve, está parado, nós vamos ter que se manifestar, a gente vai ter que falar alguma coisa, nós vamos ter que incluir em pauta. E aí a Carol lembra das conquistas hoje, só como ela fala, 10 liberados nós tivemos, historicamente a gente tinha 3, conseguimos avançar em 2011, veja bem, 3, passamos para 4, e depois tinha um sindicato que não estava em liberação em 2012, que a gente conquistou os 5. 2 anos depois a gente dobra. Tanto que hoje nós estamos com direito a 5, então nós estamos apenas com 4 no momento. Enfim, é uma outra discussão, mas hoje nós ainda estamos em 5, no momento que pouquíssimos funcionários a gente tem. Então, seria mais importante ainda nesse momento os liberados. Então, foi uma conquista histórica e também, ela falou da parte técnica e também tem umas historinhas bem interessantes desse processo, né? Inclusive da sustentação oral que foi feita lá em Brasília, né, Carol? Então, aí, como a gente estava conversando, a gente explicou um pouco o que aconteceu aqui em Santa Catarina. As empresas, elas recorreram para o Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, e os ministros, então, julgaram o nosso dissídio, né, os nossos dissídios. Algumas coisas eles revogaram. Uma das coisas que eles revogaram foi a base de cálculo da insalubridade. Então, as empresas, algumas pagaram os trabalhadores, aí elas
quiseram descontar dos trabalhadores aquilo que elas tinham pago. Por exemplo, uma das questões que depois a gente foi aprofundando para ver se valeria a pena continuar com algumas estratégias ou não, né? Mas aí também não vou adiantar, porque os nossos adversários podem estar nos ouvindo. Eles ouvem, eles tá? ouvem, Eles ouvem. É uma audiência assídua. Se inscrevam aí e deem o link, e curtam aí, e comentem essas histórias aí que nós vamos responder. Nem que seja, conta tudo. Conta tudo, assim. Fala toda a estratégia. Então, chegando lá em Brasília, lá no Tribunal Superior do Trabalho, a ordem é extinguir todos os dissídios coletivos em que não houvessem o comum acordo. E os nossos dissídios não tinham comum acordo, não tinham autorização dos patrões das empresas para que a gente tivesse esse julgamento pelo judiciário. Com isso, todos os outros dissídios, por exemplo, que antecederam essa sustentação oral que o Daniel falou, o que é a sustentação oral? A gente protocola as nossas manifestações e, a partir disso, os advogados têm a condição de reforçar verbalmente aquilo que está escrito, chamar atenção para alguns pontos e também ganhar ali na palavra diante daquilo que a gente está defendendo. Bom, enfim, aí nós tivemos essa... Não, eu tô rindo é porque a nossa inscrição era mais tarde, né, da nossa ordem, e cada dissídio coletivo que era extinto, sem comum acordo, eu olhava assim, a cara só dizia, calma, que vai dar tudo certo. Ai. E não, que tempos, né? Aí a gente fez a sustentação oral, dizendo que, né, a gente tem a fundamentação, enfim, mas não vou me estender tanto. A grande questão é que um dos ministros, ele ficou tocado com a nossa argumentação. Ele pediu vistas. E eu, particularmente, quando ele pediu vistas, o que quer dizer as vistas? Ele ficou em dúvida. Então, eu já ia perguntar. O que é vistas? É olhar, é enxergar? Não. Ele ficou em dúvida. Então, ele pensou o seguinte, eu não vou votar agora, eu vou olhar melhor esse processo no meu gabinete e depois... Isso aqui tá bom demais, cara. Algum negócio assim, tem que olhar bem. Que será que ela tá falando? Para quem não entende, obrigado pela pergunta, Mar, que o processo, quando ele vai para a plenária, né, ele já vai com o voto do relator. Então, a ministra relatora dos nossos processos, foi duas diferentes, mas as duas deram um voto pela extinção do processo devido à questão do comum acordo. E depois aí os outros demais ministros, ou eles acompanham o voto do relator, ou abre divergência, ou estou em dúvida, não sei se voto a favor ou contra, então eles se retiram de pauta, pedir vistas, né? Retiram o processo de pautas e recebem o processo para analisar melhor. Isso. Então, o que nem o Daniel falou, o voto do ministro que estava com o processo já era contrário ao que a gente pretendia, que era o julgamento, então a permanência do julgamento que havia aqui em Santa Catarina. Com a sustentação oral que nós fizemos, um reforço dessa palavra, daquilo que a gente tinha colocado no processo, o ministro ficou em dúvida e aí disse, não, eu quero analisar melhor. E daí o dissídio ficou suspenso até que o ministro julgasse essa particularidade que ele estava enxergando. E, particularmente, eu fiquei bastante feliz, porque na minha carreira... nesse escritório que eu trabalhei aqui em Florianópolis, eu vi um colega, ele fez uma manifestação também através da oralidade ali no Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. E ele conseguiu mudar E quando ele desceu, assim, ele se virou, depois que ele tinha feito a sustentação oral, ele estava com o olho cheio de lágrima. E daí eu pensei assim, um dia eu quero ainda ter essa experiência de falar, enquanto advogada, algo que vai mudar, porque escrever a gente consegue escrever, mas aí falar e modificar aquilo que aqueles magistrados de longa data, né, são pessoas super experientes, deixar eles em dúvida e ainda conseguir reverter a nosso favor, é uma vitória assim que
eu desejo para todos os advogados, todos os colegas, assim, nossa, que bom conseguir. Fazer escorrer a lágrima do olho do cidadão sisudo, daquele cara que tem aquela postura de bravo ali. Exato, então esse meu colega que ficou emocionado, sabe? Ele sim. Enquanto advogado, sabe? De ter Sim. conseguido, assim. Aí eu vi isso no olho dele e falei, um dia eu quero isso. Eu estou desejando isso, né, para todos os advogados do nosso lado. Né? Não todos também, eu estou deixando. Calma aí também. Eu estou formando as perguntas aqui e aí tá me vindo uma pergunta, estou formulando aqui para colocar da melhor forma, né? Não tenho embasamento, mas a minha pergunta vem nessa onda aí dos lados, quando se fala em advogar, sim, né? Mas toca o barco aí. Não, mas não fique nem um pouco acanhado. Pergunte da forma que for, porque a gente está aqui para falar da forma mais simples. Às vezes nem sempre a gente consegue, né, por esses vícios aí da profissão, mas a gente sempre tem que falar de uma forma que todos consigam entender, enfim, não se acanhe. Então, a partir daí, o ministro levou os nossos dissídios para o gabinete, e aí o Daniel talvez possa falar, porque a gente foi para Brasília de novo, a gente conversou com o ministro, e isso é possível também, o ministro recebe os advogados, né? Então... E não, que eu tenho uma história até pessoal também em relação a isso, porque quando a gente retornou, porque o processo foi para o gabinete, e a gente pediu uma audiência com o ministro, e quando estivemos no gabinete do ministro, eu, na época, um semestre anterior, eu tinha feito o Direito Processual do Trabalho 2 na Faculdade de Direito, e uma das doutrinas que eu usei nesse semestre foi do Maurício Godinho, que foi o ministro que pediu vistas do processo depois da sustentação oral da Carol. Então, como ela falou, já é difícil numa sustentação de conseguir convencer, ainda mais vocês imaginem eu, por isso que eu falo uma situação pessoal, no semestre anterior eu estava dentro da academia trabalhando uma obra desse cara que depois eu ia ter a oportunidade de estar lá dentro do gabinete discutindo um processo nosso. E quando ele nos recebeu, entramos dentro do gabinete do ministro, a fala dele foi no seguinte: doutora, você sabe que essa questão está muito bem formada aqui, já é bem pacificada no TST, então não tem como um acordo, a gente extingue todos os processos, mas eu pedi vistas devido à brilhante sustentação oral que a doutora fez na sessão, e eu olhei, agora eu estou estudando com o ministro lá e tem uma melhor advogada que conseguiu mudar o convencimento do ministro, inclusive depois virou jurisprudência, porque até então não se tinha o hábito, não é que é hábito, que estava formada, pacificada a opinião dentro do TST, que era extinção, e a gente conseguiu manter o julgamento. Isso mudou a questão da jurisprudência no Brasil, devido também ao fato dos trabalhadores ter feito aquela greve lá de 2014. E a importância também do julgamento, Daniel, foi que a gente manteve a nossa database, né? Sim. Porque aí tem as questões técnicas, porque o não julgamento, não ser julgado e ser julgado extinto, faria com que a gente perdesse a nossa database, possivelmente no ano seguinte a gente teria dificuldade para conseguir manter o 1º de maio, e além disso poderia ser acumulado 2 anos, os trabalhadores poderiam ficar aí numa situação bem difícil, então foi uma grande vitória. E uma vitória pessoal, e que bom que tu esteve presente, assim, para a gente compartilhar esse momento, né? Foi algo importante, significativo aí na carreira, foi algo difícil, né? Quando a gente fala sobre assessoria do sindicato, nesse período que eu trabalhei, nós éramos pequenos em tamanho, bem pequenos, se tu for observar a quantidade de advogados que cada empresa tem, cada empresa pública. Eu lembro que eu fiz essa, pela carta de, acho que foi no dissídio, não, um ano antes eu fiz essa comparação pelas cartas de proposição que estavam no processo, a carta da nossa, nomeando a doutora Caroline, da EPAGRE, 9 advogados. Então, assim, o sindicato, uma advogada e a empresa, só uma das empresas 9, a outra empresa, de repente, sei lá... É mais ou menos, na minha... Que, é mais ou menos assim, tipo, 5 contra 1, 9 contra 1. Era assim. Porque que eu entendo, é a empresa, né, ali discutindo com
com o trabalhador. E o sindicato está fazendo o papel de defender o trabalhador, né? Eles estão negociando o salário. E aí é isso. 9 advogados contra um. Mas é bom mesmo. Então, mas ainda que eu sempre vou agradecer também, né, a importância do diretor jurídico. Né? O Daniel, ele esteve à frente aí dessa pasta, né, dessa coordenação por bastante tempo, e mesmo quando não esteve, sempre acompanhou e sempre orientou, e sempre a gente conversou, né? A troca de informações, a conversa, mais do que uma cabeça pensante, realmente a gente conseguiu um resultado muito melhor. Então, eu sempre falo nós, né? Sempre que possível, porque realmente eu não considero que o meu trabalho foi singular, né? Foi de uma pessoa só. Então, eu sempre vou dividir aí tanto os louros quanto os tropeços também. Também é na alegria e na tristeza. É um time, né? É um time. Se leva o gol, o time todo literalmente. Levou o gol, foi onde eu aprendi a ouvir ele dizer, calma, vai dar tudo certo. Sim. Mas ainda que nós tivemos assim muito mais, muitas vitórias, pouquíssimas derrotas, e mesmo aquelas que tivemos, nós já sabíamos que teria esse fim. Então, aqui, ó, minha curiosidade, eu acho que a pergunta que eu tenho na cabeça já deixa aí para um monte de assunto, coisa. A minha pergunta que eu queria fazer antes é sobre um assunto que é muito polêmico hoje, que é esquerda e direita, né? E aí as pessoas fazem um tabu sobre esse assunto, sendo que para mim é uma coisa bem simples de entender, né? O que é esquerda e o que é direita. E a gente sabe que no mundo a gente tem um psicólogo, que é de esquerda e direita, um médico, qualquer profissional, qualquer pessoa, mesmo ela não gostando e não sabendo, ela tem sua posição. E a minha pergunta é referente a isso, que eu tenho contato com um advogado, um cara que eu gosto muito, que ele recusou causas assim, né, ganhas, para ganhar uma pusta grana, ele recusou por ideologias, assim. E aí a minha pergunta é, como que você lida com isso? Você deve ter colegas com outras tendências, como que foi esse processo, assim, na tua vida, assim, quando se depara com isso? Até mesmo mulher advogada, vai fazer uma defesa de um trabalhador, se você já teve algum problema, assim, com essas questões ideológicas, assim, dentro assim, já que porque eu acho interessante o podcast, porque que vocês estão propondo, porque eu consigo falar um pouco da minha história, né? Talvez seja interessante, né, para algumas pessoas saberem um pouco, até para fazer uma autocrítica ou não, ou compartilhar do pensamento. Eu nunca me senti muito na caixa do direito, sabe? Da ciências jurídicas. O curso Sim. que eu me formei, ciências jurídicas e sociais. No meu diploma está escrito isso, ciências jurídicas e sociais. No meu curso, o meu diploma não está escrito direito. E esses sociais, eu sempre valorizei muito. Eu sempre coloquei essa parte social na frente de qualquer coisa. Então, nesse período que eu trabalhei no sindicato, eu nunca tive escritório fora. Eu nunca atendi outros empresários ou outro segmento. Eu sempre tive um lado, os trabalhadores. E tanto que eu ainda me mantenho nesse lado e penso que vou continuar até os últimos dias da profissão. A minha pergunta é bem ali, assim, na questão de... Porque você tem Cara, o cara foi lá e fez uma chacina, matou muitas pessoas. Todo mundo tem direito de defesa, né? Só que aí eu fico pensando, cara, como é que você defendeu um cara desse, cara? Se eu fosse o advogado, eu não pegaria uma causa dessa, eu não trabalharia mais nesse cara, não, cara. Eu não consigo. Então, veja só, eu não atuo nessa área criminal, né? Atuei pouquíssimo. Sim, exemplo, mas eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu atendi alguns trabalhadores que, por exemplo, eles queriam pedir mais coisas do que eles tinham direito. Uma vez eu atendi, por exemplo, que eu consigo me lembrar, um trabalhador que queria o vale alimentação,
que estava na convenção coletiva, ele recebia, mas ele nunca tinha assinado um recibo para o empregador. Então, olha, doutor, eu quero pedir isso, nunca assinei, eu recebia, mas como eu nunca assinei, eu quero. Aí o que eu sempre falei, e um dos exemplos de vários atendimentos que eu fiz para um perfil de trabalhador que talvez não fosse aquele que eu estava um pouco mais, que eu tinha mais afinidade, né? Que é o perfil social, que é o perfil da verdade. Eu sou uma advogada que eu não misturo verdade com mentira. Então, se o trabalhador está dizendo que ele recebia esse valor, eu não vou pedir esse valor. Da mesma forma, em relação ao lado, à esquerda ou à direita, eu tenho a minha ideologia, mas a gente está aqui em Santa Catarina, por exemplo, e a grande parte dos trabalhadores votaram, por exemplo, tem, até então, se demonstrado mais para a direita do que para a esquerda. Eu, tecnicamente, não posso fazer nenhuma diferenciação. Aqui, no sindicato, eu sempre atendi todos os trabalhadores que entraram na porta, que são associados, ou até informações para não associados, enfim, quantas coisas a gente já fez. Agora, eu sou uma advogada que tem um lado. Primeiramente, o lado trabalhador, e depois tem o meu lado, sim, ideológico, do que eu acredito em relação à sociedade. Eu tenho uma função social, e não está a serviço da elite dominante desse país, que está ali andando em jurerê de iate, enfim. Falando então... nisso, tivemos até uma grande vitória, né, nessa reforma aí, que, pô, imagina, tu tem teu Celtinha lá para ir pro trampo, paga um monte de imposto e gasolina, um monte de imposto. Aí o cara que anda de avião para baixo para cima, ele não paga imposto daquelas máquinas. Hoje a coisa vai mudar. A cesta básica vai ficar mais barata. Eu tô bem feliz. Sim. Então, eu não sei se consegui te responder. Não, sim, ficou bem. Isso aí. Cara, eu falo das vitórias, dos perrengues, a gente já teve alguns também, né? Umas correrias, umas loucuras. Lembra dessa, voltando para o dissídio coletivo, quando a gente foi, porque, cara, que a gente já estava lá na relação dos últimos dissídios, eu acho que nós fomos os 2 últimos, né? Sim. Porque deu trabalho para chegar em Brasília. Lembra, Carol? Então eu vou contar essa história aqui. Conta a história. Então eu vou contar essa história que nós íamos para o dissídio coletivo, lá para essa audiência, para a sustentação oral, e o Mural, no caso, eu vinha toda semana, toda segunda-feira para cá, lá de Tubarão, da minha terra, e eu lembro que nessa audiência a Carol estava em São Paulo, nesse final de semana, e o voo dela era de lá. Então, ela ia sair 11h15, 11h30, mais ou menos, perto, para ir para Brasília, que era 1 horinha de voo, e eu estava aqui em Santa Catarina, meu voo estava marcado para as 6 horas da manhã. E aí, saí lá de Tubarão, quando chegamos aqui, era umas 5 horas, 4h30, lá no aeroporto, fui olhar, não, meu voo era às 7h15, e eu cheguei às 6 horas. Aí fui olhar, fazer o check-in, quem disse que faz check-in? E não, nada de check-in. Fui ver a minha passagem, estava agendada, a nossa passagem. Quando foi comprado para a segunda-feira da semana seguinte. E eu, liguei para a Carol 6 horas, 5 horas da manhã, e Carol ainda estava... Claro que o voo dela era às 11, que ela vai estar às 5 horas da manhã, se arrumando para ir para o aeroporto, se era às 11 horas. Carol, tu não vai acreditar? Não, mas tá certo? Não tá certo. Olha a tua passagem. Não tá certo. Ela foi lá ver. Ela, não, eu tô indo para o aeroporto. Então, mas como é que resolveram? Não, e aí foi onde eu falei, foi onde até eu tenho essa frase que a Carol sempre me disse, não, vai dar tudo certo. Como vai dar certo? Eu estou em Florianópolis, e tem que ir para Brasília, está em São Paulo. Em 1 hora eu tenho que estar em Brasília. Eu tenho que ir para Brasília. Aí, na época, a assessoria da nossa da empresa... Não, mas parei antes de cortar, antes de prosseguir. Na verdade, o que tu falou foi o seguinte, Carol, tu não sabe, a minha passagem, ela é para a semana que vem.
eu não vou conseguir embarcar. Eu falei, meu Deus, como é que tu não vai conseguir embarcar? Como é que eu vou sozinha? Não, sim, tu também não vai, porque a tua passagem também é a mesma coisa, olha a tua passagem. Não, e aí, no fim, deu certo, ela conseguiu trocar lá na passagem, e a assessoria de quem comprou as passagens, a agência, na época, conseguiu realocar, reagendar o meu voo para as 9h30, enfim, eu não lembro. E ela dizia, vai dar tudo certo. Eu disse, não sei como. Eu cheguei em Brasília, meio-dia, peguei um táxi, cheguei dentro do tribunal, faltando 5 minutos para fechar. E a Carol já tinha se inscrito, ela já estava lá, nós chegamos faltando 5 minutos para fechar a inscrição e conseguimos manter o julgamento do dissídio coletivo. Né? Não, isso quer dizer que a gente teve, ao longo do tempo, muitos testes do coração, né? Teve. Nosso coração é muito forte aí. Muitos mini-infartos. Nossa Senhora! Bastante. Essa, e aí diz a lenda, né, que essas coisas, não vou citar o nome, mas diz o ditado, isso a emissora não mostra, mas então o que a gente passa de trabalho. E tu falou dos processos que a gente perdeu, então eu vou escolher um para a gente comentar. Vamos. Tá? Porque eu vou deixar para a gente comentar lá de Videira. Lembra que não tinha lá em Videira a casa dos operários rurais lá, estava totalmente detonada e caindo os pedaços, com um buraco, era até perigoso enfiar o pé dentro de um buraco daquele lá e se machucar. E aí, o que nós tínhamos no processo? Um e-mail. Na realidade foi o seguinte, a gente recebeu um e-mail, a gente leu esse e-mail, a gente se revoltou com o conteúdo do e-mail, né? A forma que estava sendo escrito aí, que estava a situação lá de Videira. Aí o Daniel falou, entra com esse processo, não foi isso? Aí eu, não, tudo bem, entro. Aí depois que eu entrei, que a gente se deparou que a gente só tinha o e-mail, a gente não tinha... testemunhas, não tinha nada. Agora a gente pode falar, né? Mas a gente pode falar, agora que eu tô fora... Não tinha testemunhas, fora... não tinha uma denúncia formal, a gente não tinha ouvido, mas como isso aqui? Não, vamos entrar com esse processo. E aí entramos. O que aconteceu? O juiz marcou uma perícia, né? E aí, antes de ser realizada a perícia, a empresa foi lá e reformou o local para a gente não ganhar o processo. E o que aconteceu? Esse processo que a gente perdeu, cumprimos o objetivo, a gente queria resolver o problema do local do trabalhador, então, por isso que eu quis contar esse que é o que a gente perdeu, mas também ganhou. Né? Mas também ganhou. Aquelas males que vem do bem, né? Não, males. Inclusive, foi uma época que a gente tinha bastante processo, na época que dava de buscar o direito, né, antes da reforma, de buscar o direito dentro do judiciário. Andamos bastante naquela época, tinha semana que andávamos aí 2.000 quilômetros no estado, de um lado e do outro. Realmente. Mas, enfim, Carol, agora falando nisso, é um assunto, agora que a gente está bem descontraído, mas é um assunto que desagrada, porque eu também não gosto de falar, que é a questão do judiciário, né? Como é que está hoje a questão de buscar os direitos dos trabalhadores? Isso está difícil, né? Pois em 2017 a gente sofreu uma grande pancada, né? Foi uma ruptura muito forte em que os trabalhadores, quando alertados dos prejuízos que teriam se perdessem o processo, os trabalhadores, obviamente, já não queriam arriscar, né? Do pouco que se tinha, era possível ainda se perder a partir do momento em que era possível ser condenado a pagamento de custas, 2% sobre o valor da causa e também de 5% a 15% de honorários advocatícios para os advogados das empresas. Em 2017, teve uma corrente de magistrados que ficou bem empolgada com isso e aí deu condenações pesadas, seguindo o que estava na reforma trabalhista, mas aí tiveram trabalhadores condenados a pagar R$100 mil, R$50 mil, enfim, e essas notícias foram sendo divulgadas, né, claro, pela imprensa, porque realmente era algo chocante, e a partir do momento em que nós, os advogados, começamos a alertar os trabalhadores de que isso era possível, houve uma queda drástica no número de processos trabalhistas. Hoje, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação à situação de alguns itens da reforma que devem ser lidos de uma outra maneira, ainda há
esse fantasma de que os trabalhadores possam vir a ser condenados e a pagar aqueles valores, porém, o processo fica suspenso por 2 anos. O trabalhador que perde o processo, ou perde alguns pedidos que são realizados no processo, eles podem vir a serem condenados, podem vir a ser condenados, não, eles são condenados, mas o processo fica suspenso e o empregador ele precisa apontar onde está o patrimônio do empregado, do trabalhador. Pode ser que ele não consiga, então a efetividade é não pagar, o trabalhador não pagar por esse prejuízo que teve, mas pode acontecer dele pagar. E há mais ou menos uns 6 meses atrás, estava lá numa vara aqui do litoral, e eu vi um advogado ameaçar, o advogado da empresa ameaçar o trabalhador, dizendo, olha, se tu não ganhar, eu vou ficar 2 anos procurando o teu patrimônio. Se tu trocar de carro, eu vou informar para o juiz. Se tu trocar de casa, se tu receber um aumento. Então, é uma situação em que a gente ainda não está livre completamente disto. Não sei por exemplo, qual é a rotina aqui de número de processos do Sindasp hoje, mas em outros locais que eu trabalho, eu vejo que ainda temos essa cicatriz aí da reforma trabalhista, não se estabilizou ainda o número de processos, porém, eu digo que tem um contraponto. Os trabalhadores que têm certeza de que vão receber os seus direitos, que são aqueles que não recebem verba rescisória, que são demitidos, que nem esse outro trabalho que eu tenho agora, tenho essa realidade de trabalhadores que foram demitidos e não receberam R$1. Então, esses trabalhadores são obrigados a entrar com o processo. Então, alguns trabalhadores são obrigados. Agora, aqueles que têm alguma dúvida se a testemunha vai, se não vai, se tem como comprovar, eles ainda têm essa dúvida. Então, diminuiu sobre alguns aspectos, mas também aumentou sobre outros, porque a questão da pandemia também gerou as suas consequências na área trabalhista. Sim. Sim, ainda mais dentro do direito, quando a gente fala de justiça, né, a questão da justiça trabalhista, eu aprendi lá na faculdade que ela teria como princípio a questão dessa correlação de forças equilibrar, né? Então, o direito trabalhista ele é, por natureza, protetivo ao trabalhador, e a reforma, infelizmente, acabou com isso, né? Então, realmente, é um âmbito mais... A gente está um âmbito mais pesado, a questão do judiciário, mas eu espero que isso se reverta. E além do judiciário, Carol, uma mulher expulsa do Rio Grande do Sul, o pessoal lá, então eu teve que muito cedo, novinha, já vim para Santa Catarina, porque sabia que, ou se não aprendesse a tomar mate, comer carne, eu não podia voltar só para visitar o Rio Grande. Então, desde muito cedo, nessa tua batalha dentro do direito e dentro da questão da justiça social, e o fato de uma mulher nova, inclusive, ter que enfrentar todos esses desafios, a questão por ser mulher, como que é esse âmbito dentro do próprio judiciário, no movimento sindical, a questão do feminismo, existe algum preconceito, alguma dificuldade nesse âmbito? Dá um podcast minha pergunta, mas... Então, o que eu fiz assim para me proteger? Certo. Eu foquei a minha energia na atividade que eu precisava fazer. Eu sabia que eu teria que ser a melhor possível para quebrar alguns obstáculos que vinham sendo colocados na minha trajetória. Então, eu vi que eu tinha que provar por A mais B que eu tinha aí os meus méritos para continuar na posição que eu tinha enquanto advogada, representante dos trabalhadores, do trabalhador, porque daí a gente ao longo do tempo da nossa carreira, e eu acho que todas as outras, ou grande parte das mulheres enfrenta isso, né, nas suas áreas de trabalho, mas a gente vai tendo esses obstáculos aí no dia a dia, em que eu
eu não fiquei paralisada quando foram me colocados obstáculos. Eu tentei focar naquilo que eu tinha que fazer, porque era aquele resultado que apareceria para eu superar aquilo. Notei muita desconfiança, né? Porque até tem umas situações interessantes, muitas pessoas falavam comigo pelo telefone, e quando me conheciam, diziam Nossa, assim... tu é mulher? Não, até não. Não é para tanto, mas assim, pensei que tu fosse mais velha, né? Tem essa questão do advogado, talvez ter que ser mais velho, então a questão uma carga de experiência que, enfim, tem os seus fundamentos para quem de repente defende isso. Então eu vi que a idade ela teve um obstáculo, e também a questão de ser mulher, eu precisei trabalhar muito mais, mostrar muito mais. E mesmo mostrando muito mais, talvez outros homens que também exercem a mesma profissão do que eu, que não mostraram tanto, talvez se igualassem muito rapidamente por serem homens. Então, eu nunca me ative muito a essa situação do que era me colocado. Me deu mais combustível para trabalhar da melhor forma possível, da forma mais transparente, com mais dedicação. Agora, os obstáculos estavam ali a todo momento. Em todos os ambientes existem fofocas, né? E aí desconfianças, né? Por que é uma advogada que está ali? Ela está ali por quê? É pela capacidade dela? Ou é porque tem uma outra situação que acontece nos bastidores? Eu nunca me ative à fofoca. Então, tudo que chegava para mim, eu transformava isso em trabalho. Talvez isso também me desviou da parte de divulgar o trabalho. Foquei só no trabalho. Trabalhar é porque a gente não pode perder prazo, a gente tem que atender os trabalhadores muito bem, a gente tem que dar retorno, a gente tem que fazer uma série de coisas, e em grande parte do tempo, a nossa estrutura não era grande. Então, se eu me atentasse a cada obstáculo por ser mulher, por essas questões aí que permeavam, eu acho que isso iria me paralisar, me traumatizar e não me deixariam continuar. Talvez outras mulheres estejam vivendo situações que as paralise. E isso é fato. Não tem como dizer que um advogado homem e uma advogada mulher têm o mesmo tratamento, porque no dia a dia a situação é diferente. Para os homens, talvez isso não seja tão nítido, porque eles nunca viveram isso. Como eu também nunca vivi outras questões e preconceitos de outras tantas pessoas. Eu só posso falar o que eu vi. Isso não me paralisou, mas isso é muito real. Espero que as próximas advogadas, todas as mulheres trabalhadoras não enfrentem mais isso, porque isso é muito triste, assim. Sofrer essa desconfiança pelo gênero que nós temos, e também aí eu vou falar de gênero, outras tantas questões, mas o que é colocado não é a nossa competência, não é aquilo que a gente está mostrando. Tem aí algumas camadas que acabam prejudicando ou deixando as pessoas desconfiadas ou nos tratam de forma diferente. O judiciário também é um ambiente muito masculino, basta a gente observar o número de mulheres. E aí também, quem são essas mulheres? Talvez pudessem ser outras mulheres, outras participantes. Então, eu falo mais no meu local então, de fala, né? Mas, de qualquer forma, não é um ambiente ainda múltiplo, que entenda tudo, que acolha todos. Acho que a gente precisa avançar muito mais. Foi assim que eu consegui achar uma solução. Mas eu acredito que ainda hoje muitas estão sofrendo. Tu vê só, cara, nós estamos já ali, ó, espreitando o tempo ali. Eu ainda tenho mais umas coisas para... Capaz. Estava te falando? Não, tá começando agora. A receita começando, né? Olha só. Tá, então tá bom. Então quer dizer que tem que ter o episódio 2. Mas foi ela que pediu série. Vai ser 6. Pessoal, não se preocupem lá já. São 6 temporadas. A Carol falou que são 6 temporadas, mas para você receber a notificação do segundo capítulo, tem que estar inscrito no canal, tá?
Mas diga, cara. Eu tenho mais uma aqui, que está muito bom, um papo, e eu preciso. Sobre a comunicação em si, comunicação sindical, sobre a comunicação no meio do teu trabalho, e principalmente a polêmica agora, né? A PL da fake news, como que você lida, você acha a respeito disso, da comunicação? Comunicação. Como a gente está falando aqui sobre os 35 anos do sindicato, né? Eu acompanhei um pouco dos nossos desafios no período, e aí eu também já revelei aqui que o meu foco foi trabalhar, né? Porque eram tantas questões que vinham para nós, porque imagina um sindicato de base estadual, não é pouca coisa, não é pouca demanda. No tempo que eu permaneci aqui, eu observei muitos passos para que a comunicação do sindicato fosse eficiente. E eu fico muito contente de voltar aqui e estar nessa sala, com essa estrutura, com vocês aqui, e o quanto isso realmente reverbera, faz com que haja uma multiplicação, além de informação, de nós mesmos. Porque a partir do momento que alguém nos assiste e entende um pouco mais como a gente pensa, a gente não precisa falar com 1, 2, 3, 4, 5, a gente atinge muitas pessoas e talvez a gente plante uma semente. Então eu vejo a comunicação do sindicato, a comunicação em relação à área jurídica, isso como uma evolução do sindicato, que eu, inclusive, lembro muito bem da primeira vez que eu fui dar uma entrevista ali na TV Floripa com o Silvio, e foi muito impactante. Já tu vai dar essa entrevista de novo, porque a gente tá toda quinta-feira tem TBT, né, pessoal? Então. Daqui a pouco a doutora Carolina tá lá na TV Floripa, né, Carol? Parece de novo. De novo. Então, da TV Floripa para cá, enfim, toda essa evolução, eu penso que é muito importante essa forma. Espero eu acompanho, né? Eu acompanho, inclusive, eu vi o programa do Kleber, né? Então, eu até estava falando para ele, aí, parabenizei pelo programa dele, e aí parece que a Jo também veio conversar, né? Então, eu vou também assistir a Vera, então vou assistir, eu tenho vários ainda, tem que maratonar. Tem que maratonar. E que bom que cada um que esteja nos ouvindo fale para outros, né? A gente está nesse mundo de tanta informação, mas tanta desinformação, aí já pegando um pouco aí o gancho sobre as fake news. O sindicato hoje, pelo que eu estou entendendo, ele está focado para que atinja de forma mais rápida aí os trabalhadores, e aí os programas também, porque eu recebo as notificações no meu celular, né? Então às vezes eu estou lá no almoço, aí eu estou almoçando e enxergando vocês, enfim. Então é uma informação que é de qualidade, é uma informação que é rápida. A gente não tem que deixar esses espaços para essas fake news, a gente tem que realmente responsabilizar aqueles que estão... É difícil falar sobre verdade absoluta, mas são coisas tão escrachadas e que realmente desinformam um tanto que isso precisa ter uma repercussão. Mas eu acho que é responsabilizar, né? Que uma coisa é uma coisa falsa, outra coisa é você... Não é diferente, eu não sei por que as pessoas fazem essa distinção tanto da internet para a vida real. Você não pode xingar uma pessoa na rua, você não pode tratar uma pessoa na rua. Por que você pode fazer isso na internet? Você não pode ser preconceituoso na rua. Por que você pode ser na internet? Sim. Né? Eu acho que é bem... Mas é que eles pegaram essa questão da liberdade de expressão, né? Colocaram debaixo do braço e disseram que as pessoas podem se expressar como elas querem, mesmo que a expressão seja um grande absurdo. E a partir disso, até o óbvio precisa estar escrito. Desenhado, né? Desenhado. Que às vezes as pessoas não gostam muito de ler. Desenhado, sim. Mas é isso, eu sei que o Juan agora daqui a pouco ele já vinha agora para a parte que ele pergunta uma comida, um esporte. E agora? A Maria, como é o nome dela? Maria Gabriela. Agora, com você, uma novela. Mas então, pessoal, mas a gente já passou até do nosso tempo. Carol, muito obrigado
por estar aqui compartilhando coisas, matando a saudade também, fazia tempo que a gente não se falava, não conseguia, eu sei que está na militância ainda, agora com os outros sindicatos, com o Sindicaturb, mais ainda no movimento sindical, ainda ajudando os trabalhadores, as trabalhadoras. Tinha mais uma outra pergunta, tu falou do teu enfrentamento, da questão por ser mulher, dentro do teu ambiente de trabalho, que tu conseguiu até, de certa forma, enfrentar e não paralisar, mas aí tem eu sei do teus dia a dia, das pessoas que tu atende diariamente, que te procuram, as trabalhadoras que me procuram, que talvez elas não tenham, elas paralisam, né? Então, assim, é tanta coisa que a gente podia conversar, tem outras ações que a gente queria conversar, mas vai ficar para série, são seis? São seis, para a próxima edição. Então, muito obrigado pela participação, mais um Sindasp Informa, e seja claro que essa aqui, a nossa porta não tem tramela, casa sua, volte sempre quando quiser. Eu posso dar os meus agradecimentos? Pode. Que bom. Temos aí alguns minutinhos. Claro. Tá. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente o convite do Sindasp. Sempre estarei aqui, por mais que às vezes a agenda está corrida, mas me sinto em casa, falo novamente. Hoje estou advogada do Sintraturb, né? Estou fazendo assessoria lá, e para mim, né, enquanto mulher, enquanto advogada, em um sindicato que também é do enfrentamento, é algo que é um grande desafio, mas é algo que faz com que a gente se movimente, focar no trabalho, tem os obstáculos, e a gente vai continuando aí na militância e na luta. Agradeço também aí a participação dessa equipe, né, que tu tem aqui, e espero que no próximo programa eu consiga ouvir a minha xará, a Carol, porque antes aqui do programa, a gente estava trocando uma ideia, e que bom que o microfone tivesse aberto para ela. Não, cara, mas assim, não posso falar agora, porque eu vou falar mais baixinho para ela não escutar. Mas não adianta, ela vai depois ela acompanha. Ela tem que editar, né? Para publicar, então não adianta falar baixinho, mas sabe que eu já enxerguei uma evolução, porque ela acompanhava as nossas gravações lá da outra sala. Agora ela está vindo aqui para o estúdio. Essa parte de ligar o microfone é só. Mais dois podcasts. Nem vai ver, ela nem vai ver, vai estar acompanhando. Pode deixar. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Carol. E é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast sindical do nosso sindicato, Sindasp, começando o sabadão, começando o final de semana. Então, para quem acompanhou até aqui no final, mais uma vez eu peço para vocês, curte. Quem gostou, comenta, compartilha. Quem não gostou também, comenta igual. Sim. A gente está aí, inclusive, para ouvi-los. Manda esse conteúdo para todo mundo, para a gente dar uma relembrada quem passou por essas histórias que a gente conversou aqui. E bom final de semana e até mais um Sindasp Podcast. Sindicato é cada um de nós. Um forte abraço.